O texto de Atos, capítulo 13, versículo 48, está ensinando a doutrina da eleição incondicional e da predestinação incondicional? Pois bem, o texto de Atos capítulo 13, versículo 48, diz o seguinte: quando os gentios ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido destinados à vida eterna. Vou repetir: e creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Será que esse texto está querendo dizer que somente os que creram, só esses é que foram predestinados à vida eterna? Ou em outras palavras, Atos capítulo 13, versículo 48, será que ele está querendo ensinar que Deus elegeu incondicionalmente algumas pessoas para serem salvas e outras não? Esse texto é um texto que é muito comum ser utilizado nos debates entre calvinistas e arminianos. E por que isso? Porque o texto ele aparentemente ensina uma predestinação e uma eleição incondicional. Se lermos o texto de forma isolada, poderemos chegar à conclusão de que realmente Deus elegeu um certo grupo de pessoas, chamados eleitos, para serem salvas e outras não. Mas preste atenção, se nós formos interpretar Atos capítulo 13, versículo 48, como se estivesse ensinando uma doutrina da eleição incondicional, que é a doutrina ensinada pelo calvinismo, nós vamos ter três problemas no mínimo em defender que Atos capítulo 13, versículo 48 está ensinando uma doutrina da eleição incondicional. E quais são os três problemas? O primeiro, se realmente Atos capítulo 13, versículo 48 estiver ensinando a doutrina da eleição incondicional, da predestinação fatalista, logo, o texto não vai ensinar somente que Deus elegeu pessoas para serem salvas, mas o texto também ensinará que Deus elegeu pessoas para não serem salvas. E isso é um problema, por quê? Porque a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 48, diz que só creu aquelas pessoas que foram predestinadas, segundo o calvinismo, né? Só creu aquelas pessoas que foram predestinadas para a vida eterna. Logo, as pessoas que não creram não porque elas escolheram não crer, mas elas não creram porque foram predestinadas por Deus para não crer em Deus. Ou seja, as pessoas que creram, elas assim fizeram porque Deus predestinou elas para a salvação. Já as pessoas que não creram, elas também estão em obediência a Deus porque elas não creram, não porque elas decidiram livremente não crer, mas porque Deus predestinou essas pessoas para não crer. Isso, por óbvio, irmãos, é um absurdo. Essa é a doutrina calvinista da dupla predestinação. Ou seja, para muitos calvinistas, principalmente os supralapsarianos, eles entendem e defendem que Deus não apenas elegeu os eleitos, elegeu incondicionalmente os eleitos para serem salvos. Deus também elegeu incondicionalmente os réprobos. Ou seja, Deus também elegeu incondicionalmente aquelas pessoas que vão para o inferno. Logo, os réprobos, aquelas pessoas que foram predestinadas para a condenação, elas estão indo para o inferno não por pecados livres que elas cometeram. Não porque elas decidiram livremente agir contrário à vontade de Deus. Elas estão indo para o inferno, elas não creem na palavra de Deus porque foram predestinadas a não crer. Porque Deus desejou que essas pessoas não crescem na sua palavra. Isso é um perigo. Isso, na verdade, não possui apoio bíblico.
Porque a Bíblia, em diversos textos, vai ensinar que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O livro de Ezequiel vai ensinar enfaticamente que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por óbvio, Deus jamais elegeria as pessoas para irem para o inferno. Deus jamais predestinaria pessoas para irem para o inferno. Então, baseado nesse primeiro problema, nós já podemos entender que Atos capítulo 13, versículo 48, não pode estar falando de eleição incondicional. Sob pena de nós termos que defender que aquelas pessoas que não creram, elas assim fizeram não porque decidiram livremente não crer no Evangelho, mas porque foram predestinadas por Deus a não crerem. E como eu disse, isso é um absurdo, não possui base bíblica para defender algo desse tipo. O segundo problema, quando o calvinismo interpreta Atos capítulo 13, versículo 48, como se esse texto estivesse ensinando a doutrina da predestinação e eleição incondicional, é que se esse texto realmente estiver ensinando isso, logo, as pessoas não creram para serem salvas. Elas foram salvas para crer. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, olha como que o calvinismo ensina. O calvinismo, com base nesse texto, diga-se de passagem, não são todos os calvinistas que interpretam esse texto dessa forma, mas muitos calvinistas dizem que eles primeiro foram eleitos e, portanto, primeiro eles foram salvos para depois crer. Mas o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que primeiro nós temos que crer para depois sermos salvos. Não sei se os irmãos vão entender, mas lá em Atos capítulo 13, versículo 48, se nós interpretarmos aquele texto como se o texto estivesse ensinando uma predestinação e uma eleição incondicional, então, por óbvio, o que o texto estaria ensinando é que as pessoas primeiro foram salvas para depois crer. Indo em contramão do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que primeiro nós temos que crer para depois ser salvo. Um texto típico é Mateus capítulo 16, versículo 16, onde Jesus vai dizer, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, e o texto vai dizer, e aquelas pessoas que crerem e forem batizadas serão salvas. Espera aí. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, e as que crerem e forem batizadas serão salvas. Ora, se crerem, o se é a condição. E qual é a condição? Crer. Eu tenho que crer para ser salvo. O que o calvinismo quer ensinar, interpretando Atos capítulo 13, versículo 48, de forma predestinativa, é que as pessoas primeiro foram salvas para depois crer. E a Bíblia diz que primeiro eu tenho que crer para ser salvo. Então inverte um princípio bíblico, que é o princípio da condicionalidade da salvação, ou seja, a salvação é condicional. E qual que é a condição? Eu preciso crer no Senhor Jesus. Para eu ser salvo, eu primeiro tenho que crer. O que o calvinismo quer dizer quando ele interpreta Atos capítulo 13, versículo 48 de forma isolada, é que primeiro a pessoa foi salva para depois crer. E isso também é um absurdo. O terceiro ponto, o terceiro problema que se cria quando eu interpreto Atos capítulo 13, versículo 48 de forma isolada, dizendo que aquele texto está querendo ensinar uma predestinação ou uma dupla predestinação, é que, no final das contas, Paulo então mentiu. Porque quando Paulo, no capítulo 13, está pregando para aquela multidão, ele prega uma mensagem universal. Ele prega que Jesus morreu para perdoar os pecados de todos que estavam ali ouvindo Paulo. Então Paulo prega dizendo que Jesus quer salvar todas aquelas pessoas. Ora, se Paulo prega isso, sabendo que Deus só quer salvar algumas pessoas e outras Deus não quer salvar, então Paulo mentiu para aqueles ouvintes, especialmente para aquelas pessoas que não creram. Porque se aquelas pessoas que não creram foram predestinadas por Deus para não crer, então elas poderiam muito bem dizer para Paulo assim, Paulo, nós não cremos, não porque nós decidimos livremente não crer, mas porque Deus nos predestinou a não crer. Nós não tínhamos outra escolha a não ser não crer, porque fomos predestinadas para o inferno. Logo, Paulo, você está mentindo quando você diz que Deus quer me salvar. Só que nós sabemos que Paulo não mentiu. Quando Paulo prega uma mensagem universal,
quando Paulo prega dizendo que Deus quer salvar todos os homens, que Deus quer salvar todas aquelas pessoas que estavam ouvindo ele naquele momento, Paulo estava sendo autêntico e genuinamente bíblico. Porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz que Deus deseja a salvação de todos os homens. Então, se o texto for como o calvinismo quer fazer crer, ou seja, se o texto está ensinando que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, logo Paulo estaria mentindo em Atos capítulo 13. Só que nós sabemos que Paulo não estava mentindo. Ou seja, se todas aquelas pessoas tivessem crido no Senhor Jesus, elas certamente seriam salvas, porque Deus deseja a salvação de todos os homens, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então, baseado nesses três problemas que eu acabei de elencar e dizer para os irmãos, nós já sabemos que Atos capítulo 13, versículo 48, não pode estar falando de predestinação e eleição incondicional. Mas afinal, então o que Lucas quis dizer quando escreveu Atos capítulo 13, versículo 48? Pois bem, o arminianismo, ele interpreta Atos capítulo 13, versículo 48, baseado em três pressupostos hermenêuticos, ou seja, em três princípios que são essenciais para a interpretação de qualquer texto que esteja falando de salvação. O primeiro princípio que o arminianismo utiliza para interpretar Atos capítulo 13, versículo 48, é a doutrina da expiação ilimitada. O que é a doutrina da expiação ilimitada? A doutrina da expiação ilimitada ensina que Jesus morreu a fim de salvar todos os homens. A intenção de Cristo ao morrer na cruz do Calvário é obter salvação para todos os homens, de todas as épocas, sem distinção. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, é para salvar todos os homens, desejando salvar todos os homens. A doutrina da expiação ilimitada está fundamentada numa vontade que é expressa na Bíblia, que é a vontade universal de Deus para a salvação. O que é a vontade universal de Deus para a salvação? A Bíblia ensina que Deus deseja a salvação de todos os homens. Ou seja, a vontade de Deus é de salvar todos os homens. Por óbvio, nem todos vão ser salvos, porque muitos rejeitam livremente a salvação de Cristo. Rejeitam o Evangelho de Cristo, rejeitam a graça de Deus. Mas a vontade de Deus é salvar todos os homens. E por isso ele envia Jesus para morrer e perdoar os pecados de todos os homens. Então, baseado nessa doutrina bíblica, e existem vários textos que fundamentam essa doutrina, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer pelo mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9, que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então logo, Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus convoca a todos que se arrependam, que todos os homens se arrependam. Logo, se Deus deseja que todos os homens se arrependam, se Deus deseja salvar todos os homens, se Deus mandou Jesus aqui para morrer a fim de obter salvação por todos os homens, se Tito capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, se a graça se manifesta trazendo salvação a todos os homens, logo, Atos capítulo 13, versículo 48, não pode estar falando de uma doutrina da predestinação ou eleição incondicional, sob pena de nós entrarmos em choque com relação a dois textos. Se Jesus, se a Bíblia é clara ao dizer que Deus quer salvar todos os homens, que Deus manda que todos os homens se arrependam, que Jesus veio aqui para morrer para salvar todos os homens, logo, eu não posso dizer que Atos capítulo 13, versículo 48 está dizendo que Deus só deseja salvar alguns e não deseja salvar outros, porque senão vai haver uma contradição. Vai haver uma contradição. Então, Atos capítulo 13, versículo 48, não está querendo ensinar que Deus só desejou salvar um grupo de pessoas
e o restante Deus não quis salvar. Não, porque senão isso entraria em choque com os diversos textos que falam que Deus quer salvar todos os homens. Então, baseado nesse princípio da doutrina da expiação ilimitada, o arminianismo vai ensinar e vai interpretar Atos capítulo 3, versículo 48, dizendo que não, que ali o texto não está querendo ensinar que Deus desejou salvar somente alguns, mas que está querendo ensinar que Deus deseja salvar os gentios. Ou seja, o que o arminianismo vai interpretar é que Paulo ali está combatendo um exclusivismo judaico, ou seja, Paulo está querendo dizer para os judeus que o evangelho não é só para eles, não é só para os judeus, mas também para os gentios. Os gentios também foram escolhidos por Deus para serem salvos. E é isso que o arminianismo vai interpretar. E outra coisa, o texto vai dizer lá em Atos capítulo 13, versículo 48, que creram aqueles que foram destinados para a vida eterna. A palavra destinado, ela decorre da palavra grega tasso. E tasso, ela pode significar várias coisas. Dentre elas, ela pode significar designados. Logo, a melhor tradução para tasso, que é uma palavra que está lá no texto de Atos capítulo 13, versículo 48, no original grego, essa palavra tasso tem que ser interpretada como designados, não como destinados. Então, creram aquelas pessoas que foram designadas para a vida eterna. Designar significa chamar, escolher, chamar. Então, creram aquelas pessoas que foram chamadas por Deus por meio da pregação do Evangelho. Então, se eu substituo a palavra destinados por designados, eu já elimino qualquer possibilidade do texto estar ensinando uma doutrina da predestinação e eleição incondicional. E a palavra, lembrando, a palavra designados decorre da palavra tasso. E no original grego, quando o texto foi escrito, Atos capítulo 13, versículo 48, a palavra utilizada foi tasso. No lugar de destinados ali, foi utilizada a palavra tasso. E tasso pode significar, sim, designados e não necessariamente destinados. E como eu sei que é designados? Porque eu sei que Jesus morreu por todos os homens, querendo salvar todos os homens. Então, só pode ser designados ali. Porque senão, eu vou fazer com que o texto entre em contradição com outros textos bíblicos. Amém? E por que designados? Porque Paulo, no versículo 47, ele vai fazer uma citação direta do texto de Isaías 49, versículo 6. Lá em Isaías 49, versículo 6, Deus faz uma promessa dizendo que o povo judeu seria luz para os gentios. Ou seja, o que Deus estava dizendo é que Deus escolheu Israel para que o povo gentio também pudesse ouvir o evangelho de vida eterna. Logo, o que Isaías está querendo dizer e o que Paulo quer dizer no versículo 47 de Atos capítulo 13, é que não só os judeus foram escolhidos, designados, para ouvir as palavras de vida eterna, mas também todos os gentios. Ou seja, todos os gentios, todas aquelas pessoas que não são judeus, também foram escolhidas por Deus para ouvir o evangelho de Cristo. Então, essa eleição, ou seja, essa escolha de Deus, diz respeito à escolha que Deus fez, a fim de não tornar o evangelho de Cristo algo exclusivo somente dos judeus, mas também algo que se estendia para todos os homens, judeus e gentios. Logo, não foi só um grupo de pessoas que foram escolhidas para ouvir as palavras de vida eterna, mas todos os judeus e todos os gentios foram escolhidos para ouvir a palavra de vida eterna, ou seja, todos os homens foram escolhidos por Deus, designados por Deus para ouvir o evangelho, lembrando que só é salvo aquele que crer, conforme a Bíblia nos ensina. Então é esse a interpretação de Atos capítulo 13, versículo 48, segundo o arminianismo. Espero que os irmãos tenham entendido. Se ficou confuso aí, porque quando falamos de calvinismo, arminianismo, muitas dúvidas surgem quando falamos disso. Se você ficou com dúvida, é só fazer um comentário aí, aproveita os comentários, faça a sua pergunta, que na medida do possível nós vamos responder. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, Atos capítulo 13, versículo 48, não está ensinando a doutrina da eleição e predestinação incondicional. Muito pelo contrário. O que Atos capítulo 13, versículo 48 está ensinando é que Deus utilizou os judeus para ser
para ser instrumento para que o evangelho chegasse aos gentios, ou seja, Deus escolheu também os gentios para ouvir o evangelho. E quem são os gentios? Todos os homens que não são judeus. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido tudo que eu disse até aqui e que Deus abençoe os irmãos. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.